Boa noite, colegas da Abrap, pessoal que nos acompanha nesses estudos de Joana, toda quarta-feira. Hoje nós estamos continuando, né, o estudo do livro Autodescobrimento. Começamos hoje o capítulo 8, Ciscários da Alma, né? E o item será o passado. E dentro desse capítulo 8 ela vai falar, ela vai falar do passado, que é o que nós vamos estudar hoje, depois incertezas do futuro e desconhecimento de si mesmo, né? Então, hoje, a nossa colega Denilce vai fazer a apresentação do tema, né? E vamos ver o que que a Joana nos traz com esse tema, né? Ciscários, Denilce, você olhou essa palavra ciscários? Uhum, Vai falar olhei sobre sim. ela? Vou. Isso, ótimo. Então, fica com você a palavra, porque é bem curiosa essa palavra, eu tive que buscar ela, porque eu não conhecia Eu também o fiquei. significado dessa palavra, né? Então Vamos vamos lá. lá. Boa noite. Gratidão por mais esta oportunidade, né, de poder estudar juntos e discutir esse assunto tão maravilhoso que Joana nos traz. Então, quando eu peguei esse capítulo para ler, eu fiquei mesmo na dúvida o que seria sicários, né? Pode passar aí, Maria, que eu já coloquei no próximo aí. Tá. O que é o significado de sicário, né? Lá no dicionário tá como um tirano, um malvado, um malfeitor. Eu fiquei pensando, mas um tirano, um malvado, como seria? E fui de novo no, no, nos itens do capítulo. Como fala aqui, sicários da alma, e ali ele está dizendo que é um malfeitor, um malvado, um tirano, seria algo que nos fizesse mal, né? Algo que fizesse mal à nossa alma. Então, o que ela nos traz nesse capítulo? Que o que nos faz mal para a alma é o passado, a incerteza do futuro e o desconhecimento de si mesmo, que vai ser desenvolvido ao longo desse capítulo. São os temas que ela nos traz. E aí eu coloquei aqui, então, é, esses três que eu achei mais assim, esses três significados que aparecem vários, né? Se vocês conhecem alguma definição e que queiram acrescentar, também fiquem à vontade. Esse é o que Eu, eu fi, achei que foi mais próximo. eu fiquei com assassinos da alma, Hum, mas aí achei ele mais, porque eu tô no terceiro, né? Tô no terceiro tema, aí eu achei ele mais, uhum, mais assim, adequado. são sinônimos, né? Uhum. Sim, sim. Pode continuar, então? Aí eu fiz aqui uma pequena introdução, né? Assim, do meu entendimento, tá, gente? Que Joana, nesse capítulo, ela nos apresenta, aliás, nesse item, ela nos apresenta a oportunidade de autoconhecimento, como sempre, né? Trazendo os três pilares da mudança, para livrar o indivíduo do passado que o aflige, que geralmente é a culpa, o ressentimento e o auto-perdão. Isso é o que eu entendi desse conteúdo do passado, tá? O que ela vem nos apresentando aí como pilares de mudança. Pode passar, Maria. Ah, só um O pouquinho. Denilce, a imagem. É, É. aí eu coloquei aqui a imagem de uma moça, né? Como se ela tivesse mesmo ressentindo, ou eu achei que essa imagem que eu coloquei dela, de olhos fechados com a mão no peito, caberia a todos esses três pilares. Pode ser de um sentimento de culpa, porque ela está lá de olho fechado, né, concentrada, ressentindo de repente, e também é uma forma de auto-perdão, né? Ela está se acolhendo ali. Essa imagem achei que coube para as três questões aqui. Pode Denilson, falar. é sobre a culpa que eu quero falar. Eu tenho uma paciente que o filho é esquizofrênico, sabe? E aí eu lembrei, na última sessão, eu lembrei que Joana diz que a raiz, né? Ela diz a raiz. A raiz, né, para a esquizofrenia é uma culpa muito grande que o espírito carrega, né? Por coisas não elaboradas de encarnações passadas. E aí eu comentei com ela é espírita também, né? Aí eu comentei com ela falou: Meu Deus, o meu filho
vive da culpa e ele não sabe da onde, Uhum. sabe? Ô, mãe, mãe, mas eu sou bonzinho, eu isso, eu aquilo, sabe? Ele carrega mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, olha só, ele carrega mesmo, sabe? Uma culpa sem, é uma culpa sem identificação, Desconhecido. né? É, Nessa encarnação, sabe? sim. Você falou da culpa, eu lembrei. Ilustrou, né, a sua Ilustrou. experiência. Uhum. É. Pode passar, Maria. Então, aí aqui, não, passou habitualmente. Ah, O desculpa. primeiro. Aí. Aqui, então, ela já começa a discorrer sobre o assunto, né? E falando passo a passo aí desses três pilares. Habitualmente, a pessoa que se equivoca lamenta a ocorrência, o passado ou faz uma consciência de culpa, afligindo-se, perturbando-se. Ó, cabe bem aí o exemplo que você colocou, né, Edna? O passado, porém, ele já aconteceu e os seus alicerces não podem ser ignorados, nem evitados. Cabe a cada um diluí-los, erradicá-los. É aquela frase, né? O que está feito, né? A gente só pode aí, a partir desse momento, tentar melhorar, né? Ou resolver de outra forma essa situação. Uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhes as consequências, criando condições propiciatórias para um futuro mais equilibrado, através das oportunidades e realizações presentes. Ou seja, a partir do que se vivencia agora, o que eu posso melhorar em cima dessa atitude negativa que ocorreu no passado, né? E aí eu deixei essa frase aqui do último pedacinho desse parágrafo em destaque porque eu achei muito interessante. Ó. A cada instante se podem produzir fenômenos salutares que se alongarão em cadeia de acontecimentos ditosos. Né? A todo momento você pode ter posicionamentos, atitudes que vai melhorar essa sua atitude negativa do passado em que se faz uma culpa, tá? Aí, pessoal, se vocês já quiserem ir comentando, fiquem à vontade, tá? Senão a gente vai passando. Vai, Maria, pode passar. Agora sim, aquela outra. Aí. Qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo em problemas e erros, certamente gerou também simpatias e agiu corretamente. Agrediu e infelicitou pessoas, no entanto, simultaneamente entendeu e amou outras, produzindo vínculos de afeição e cordialidade. Ninguém há destituído de valores positivos e conexões emocionais generosas. Todos nós temos, né, os dois lados, o lado imperfeito e o lado melhorzinho, né? Os defeitos e as qualidades. Mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnatórios, que se manifestam como psicopatologias de angústia, medo, insegurança, sob o aguilhão do remorso de algo inexplicável, a conscientização do bem que se haja feito e ainda se poderá fazer produz um lenitivo que suaviza os conflitos, facultando a disposição sincera para reabilitar-se. Né? Então, quando o indivíduo tem aí a real vontade de melhorar, esse feito, ele é suavizado, né? Esse conflito, essa conduta negativa, ela é suavizada, porque aos poucos, na tentativa de se melhorar, vai se reabilitando também. Pronto, Maria. Eu esqueci de comentar, gente, em alguns momentos eu não segui certinho, tá? O item, eu fui resumindo, fui juntando ali as informações. No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão. Então, lá ela falou um pouco já da culpa, ali atrás, né? E agora ela começa a falar também do auto-perdão.
Então, vou de novo. No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão, por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava. Porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Então, o ocorrido é de acordo com o momento que o indivíduo está, né? O momento de evolução, o momento da sua maturidade moral. Então, pode ser que lá na frente a pessoa veja de uma outra forma, mas naquele momento do ocorrido, ela tinha aquelas condições para reagir. E o auto-perdão é uma necessidade para luarizar, ou seja, clarear, iluminar a culpa. Então, até deixei aí, ó, grifado. O auto-perdão é uma necessidade para clarear a culpa, né? O indivíduo ele precisa entender que errou, mas que ele precisa também se perdoar por isso, né? Não ficar se martirizando. O que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com imediato, natural ouvido do incidente. Aí aqui natural ouvido seria naturalmente, natural esquecimento do incidente, tá, gente? Esqueci de colocar ali o significado de ouvido. Então, eu vou repetir essa última frase, porque também ela é muito importante. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com imediato, natural ouvido do incidente, né? A partir do momento que se compreende o que aconteceu, não tem mais o que discutir, né? E isso acontece naturalmente depois esse esquecimento passou, né? Se auto-perdoou e tudo bem. Algum comentário até aqui? O que eu entendi, assim, nessa parte, né? No exame do insucessos, né, dos insucessos, é assim, é você ter já estar na capacidade de observar que você errou, né? Ah, tá, Uhum, errei, né? Fiz algo que eu não devia. Quando você chega nesse ponto, assim, sem justificativa, ou sem, né? Eu errei, fiz uma atitude que não foi legal, né? Aí ela coloca, né? Deve prevalecer o outro perdão. Então, é assim, o reconhecimento do erro e uhum, o auto-perdão. Por quê? A partir do momento que você já reconhece que errou, você já não está mais no lugar do erro, você já é uma outra pessoa, né? É quando você está com essa consciência de que, puxa, errei, não, isso que eu fiz eu não devia fazer, porque quando eu estava fazendo lá atrás, eu não sabia que eu não devia fazer. Agora não, eu já tenho essa consciência de que eu não devo fazer. Então, este eu de hoje, ele merece ser amado por mim mesmo, né? Não se trata lá do de trás, mas é eu me perdoar agora por esse eu de hoje, disso que eu já sou hoje, desse que que já está despertando, né? Está num lugar mais desperto do que estava lá atrás enquanto estava errando, né? Então, quando você traz, aí você consegue trazer mais esse perdão para si mesmo. Quando você fala assim, nossa, hoje eu sou melhor do que eu era, né? Então, uhum. eu posso já me perdoar, né, pelos erros do passado, porque hoje eu sou diferente, né? E a partir disso, refazer, né, os novos passos, né? Porque agora eu vou dar um passo diferente do que eu dava lá atrás, né? Agora a minha forma de agir é com uma outra consciência, né? E aí eu posso sair da justificativa ou da autopena, né, da culpa e caminhar um caminho diferente, né? Eu acho que eu entendi o que ela tá dizendo nesse Sim, slide aí, né? Fica fácil também eu perdoar as outras pessoas, né? Porque eu também vou compreender, a partir desse novo lugar que eu estou,
Eu consigo também perdoar, porque o outro também pode errar e pode acertar, como ela diz, né? Todo ser humano, todas as pessoas têm o seu lado de erro, mas também tem o seu lado bom, né? Ninguém é totalmente Sim, mal. Isso é uma compreensão legal a gente fazer, né? Ninguém é de todo, totalmente mal, porque eu também não sou totalmente bom, né? Eu também errei. Eu também é, continuo errando, né? Em algumas coisas que ainda não aprendi. Eu sim. fiquei só E- em dúvida quanto à psicopatia, sabe? Ah, Será que o psicopata tem algumas pessoas que ele não age como psicopata? Porque, partindo do pressuposto de uma especialista no assunto, dizer que o psicopata nasce, né, com uma coisa diferente no lobo frontal, né? Então, eu penso que é meio que geral, né? Não sei. Eu fiquei, né, com essa dúvida, sabe? mas o psicopata, já é uma pessoa doente, né? É como se ele não tivesse uma faculdade, né? Ele não está numa Sim. humanização normal, eu entendo, É, sabe? Ele está num processo humano normal, né? Ele tem um defeito ali em algum lugar que eu não entendo é. como Segundo, origina segundo esse defeito, né? Mas segundo essa psiquiatra, é bem no lobo frontal mesmo. Lá, ela mostra lá, sabe? Que tem. tem, desde o nascimento, tem uma diferença lá Uhum, no PET scan que aparece, sabe? uhum, Essa é a tese dela, né? uhum. Mas Sim, onde. aí a gente volta também para o pressuposto que todos nós temos um lado, o lado bom e o lado não tão bom, digamos assim, Uhum, né? Então, fica mesmo meio complicado para a gente entender, porque a gente não é especialista, principalmente eu não sou especialista, né, dessa compreensão psicológica, mas de forma geral, né, enquanto espírita, que a gente sabe que todos nós viemos por algum motivo para essa vida, essa reencarnação. E sabendo que Joana, né, que é uma autora que estudou muito também para nos passar essas informações e que ela tem esse conhecimento psicológico. E também diz que nós temos essas pendências ainda, esses errinhos que a gente comete, essa, né? E que mais também do outro lado nós temos muitas qualidades. Não sei, a gente fica realmente pensando, será, nesse caso aí da psicopatia, como a Edna trouxe, essa pessoa também não teria, né, um lado afetuoso, talvez, não sei, mas não tão desenvolvido, né? É um questionamento, assim, eu também fico com essa curiosidade. A Olga levantou a mão. Olga, Olga. Então, assim, eu não tenho nenhuma especialidade nessa área, mas o que eu já li a respeito de psicopatia, o psicopata, ele não, quando ele age visando um fim, ele não se sente errado. Uhum. Ele está agindo em favor de um bem que ele acredita que é a finalidade dele. Então, ele tem, na verdade, uma diferença entre a gente se dar conta que fez um mal e a gente entra em processo de culpabilização. O Uhum, psicopata, ele não entra em processo de culpabilização porque ele não fez um mal. Ele agiu com uma finalidade específica, com um fim para atingir um resultado que ele pretendia. Então, ele não tem o processo de culpabilização. Isso não quer dizer que ele não tenha capacidade
de se afeiçoar por alguém. Ele Uhum. pode se afeiçoar. Tanto é que, por exemplo, tem um exemplo clássico da época da faculdade, isso, que era assim, uma moça, um rapaz se afeiçoa por uma moça, só que essa moça se apaixona por uma outra pessoa. Então, a conclusão dele era: se a outra pessoa morrer, ela vai se afeiçoar por ele. Então, ele mata a outra pessoa, para que ela se afeiçoasse por ele, porque o que impedia dela se afeiçoar a ele, era o fato de que existia esse outro rapaz. O outro rapaz não existindo, então existe aí uma série a patologia, ela é mais complexa do que aparenta esse exemplo, porque tem um problema de julgamento, tem várias funções do ser, né, da psique, que estão completamente desagregadas, né? Agora, o que eu achei muito interessante nisso que Joana fala nesse slide, e que vocês já comentaram, mas eu queria só dar minha contribuição, é que quando como nós somos seres que temos o princípio da evolução em nós, nós somos tanto como acho que Emmanuel que fala, né, que nós somos fadados à evolução, nós vamos evoluir. O tempo que vai levar, não sabemos, nós vamos evoluir. E nós somos também assim, autoatualizantes. O nosso corpo, ele se atualiza o tempo todo, as nossas células se atualizam, o nosso self se atualiza. Então, quando a gente entra em processo de culpabilização e não sai dele, na verdade, a gente gera um sofrimento maior do que o próprio feito, que é o sofrimento de impedir o nosso estágio evolutivo, como ela fala aqui. Porque se a gente fica cristalizado na culpa, a gente não cresce. A gente não aceita a reparação, a gente não aceita o prejuízo, que a gente só fica baseado no prejuízo que a gente deu para alguém, mas a gente não aceita reparar esse prejuízo, porque a gente está na culpabilização. E, ao mesmo tempo, isso gera um outro ganho, que é aquilo que a Maria comentou há pouco, que a gente olha para os nossos semelhantes, olha para as outras pessoas e consegue olhar para elas com o olhar de que, se eu erro, elas também podem errar. Elas também têm a permissão, vamos dizer assim, de errar, né? A gente vê o outro como alguém que é igual a nós. Então, sai também aquela ideia do perfeccionismo, que eu sou ótima, sensacional, maravilhosa, e que eu não erro, né? E que quem erra é o outro. O outro que erra, ele merece culpa, ele merece ficar nesse processo. Acho que me alonguei no meu comentário, mas, enfim, era isso que eu queria contribuir. Tá ótimo. Fique tranquila. Eu queria falar uma coisinha também. Essa Pode questão, falar. né,
essa questão assim do erro, né? Eu tenho escutado bastante, né? Assim, dentro, né, do espiritismo, né? Palestras, comentários e reflexões a respeito dessa questão da culpa, né? Porque isso aí é uma coisa muito recorrente para todos nós, né? É uma coisa praticamente incomum, né? Então, e assim, o que, que eu tenho escutado bastante, né? Que o erro é uma tentativa, né, da gente atingir um objetivo que a gente julga importante para nós, mas que nós ainda não medimos a consequência. Então, a gente quer atingir um objetivo, a gente não tem ainda essa consciência plena de que aquilo vai ferir, vai prejudicar, vai, vai impedir a felicidade, por exemplo, de alguém, né? A gente está pensando na nossa felicidade, em atingir aquele objetivo. Então, é como que se a gente errasse o alvo. A gente quer ser feliz, mas só que é de uma maneira equivocada. A gente quer atingir um objetivo de uma maneira que não é a correta, né? Por isso que a gente fica com o sentimento de culpa. Quando a gente cai nessa realidade, que a gente começa a acordar, despertar para essa realidade daquilo que a gente praticou, né? Então, no Evangelho também fala, né? Nos estudos de Kardec, ele também fala que o homem é mais ignorante do que mal. Por quê? Porque essa ignorância em nós é de a gente ainda não ter atingido essa consciência de que se eu quero, vamos dizer, eu quero ser feliz, eu quero conquistar algo, mas eu vou prejudicar uma outra pessoa para eu adquirir aquela felicidade, é o meu estado de consciência que ainda é muito precário, né? Muito atrasado, ainda não atingiu aquele estágio da consciência para eu entender que para eu ser feliz, eu não preciso atingir ou prejudicar alguém, puxar o tapete de alguém, é, roubar, vamos dizer, o marido ou namorado de alguém, querer um emprego de outra pessoa, querer tomar o lugar de alguém. Eu não preciso fazer isso para que eu me sinta feliz, né? Então, à medida que nós vamos atingindo essa consciência, despertando essa consciência em nós vamos reconhecendo o que nós fizemos não foi legal, o que nós fizemos prejudicou alguém, prejudicou a nós, prejudicou o outro. E aí, a Joana também, o que ela traz muito para a gente é que, além da gente ficar na culpa, como foi falado aí, bem comentado, não vai nos ajudar em nada, vai nos atrapalhar se a gente ficar paralisado na culpa. Então, o que ela fala? De nós nos responsabilizarmos para minimizar aquilo e limpando aquilo dentro de nós e alterando aquilo dentro de nós, esse auto-perdão, essa responsabilização de eu reparar aquele mal que eu fiz, praticando bem, realizando coisas boas, para que eu também me conforte no meu erro, mas que eu também entenda que a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que assumir. De alguma maneira, eu tenho que fazer algo para que aquilo tenha uma consistência na minha mente, na minha psique, para que eu não fique só enraizado naquela culpa, para que eu possa me libertar daquilo. Isso mesmo, Marina. Muito bom. Muito bom. Pode passar, Maria. Vamos lá. Então, aqui ela fala um pouco mais, né, da culpa e do ressentimento.
e diferenciando ali, né? Dando sugestões também. Ó, logo depois, faz-se inadiável trabalhar a culpa, corrigir o ressentimento, caso se haja sido vítima ou algoz, nos dois casos, tá? Na primeira situação, que é a culpa, considerar que as circunstâncias de então fomentaram o acontecimento e agora elas estão alteradas, muito diferentes, portanto, exigindo um novo comportamento que se coroará de resultados bons, que é o que a gente vem falando aí, né? Uhum. E aí ela diz: a simples mudança mental propicia uma visão diversa do fato, mas favorável à benéfica, Uhum. tá? Porque aí você já tem o indivíduo já tem uma outra visão daquela atitude lá que Uhum. fez ele sentir culpado. E aí, na segunda, que é o ressentimento, por haver desencadeado conflitos e prejudicado, o reconhecimento do erro é o próximo passo para a recuperação pessoal e apaziguamento com o ofendido. Em se tratando de ação pretérita, remota, a disposição psicológica para a renovação do comportamento influencia a lei de causa e efeito, que proporciona respostas emocionais gratificantes. Aqui, o que eu lembrei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu lembrei daquela passagem que Chico fala, que encontrou uma pessoa e, se não me engano, ele não pôde dar muita atenção ali, aí Emmanuel chama a atenção dele e fala, não, volta lá, escuta o que ele tem para falar, porque ele, você não ouvindo, criou uma situação, uma energia que não foi muito boa, foi densa. E eu lembrei dessa passagem da lei de causa e efeito nesse sentido, que quando você retoma, igual ali do ressentimento, você retomou, reconheceu e mudou a sua postura, até aquela conflito que foi o motivo de sentir culpa e estar necessitando de reconhecimento, muda essa questão da lei de causa e efeito. Eu não sei se estou me fazendo clara ou se meu ponto de vista tem a ver. Porque, por exemplo, digamos que quando eu prejudiquei alguém, eu criei uma situação ali de revolta, de chateação. Quando eu tomo conhecimento e consciência e quero melhorar, eu já vou mudar essa energia, essa mais densa, essa situação ali de causa e efeito, o que ocorreria de causa e efeito. Não sei se estou certa, é isso que eu pensei desde o início, quando eu li e comecei a montar esses slides. Me fiz entender? Acho que sim. É isso. A gente consegue mudar a lei de causa e efeito, né? Assim, a gente consegue mudar o A efeito. vibração, digamos, É, ali, né? por exemplo, vamos supor, você numa encarnação, eu entendo assim, numa encarnação você assassinou 100 pessoas, né? Isso significa que na próxima você vai ter que morrer 100 vezes, né? Assim, Uhum. nesse caminhar você vai se trabalhando, se melhorando, né? E mudando essa energia que seria essa lei, né? Tão Uhum. rígida, né? Que ela Isso, existe para a correção, mas a partir do momento que você faz a correção, ela perde o efeito. Eu entendo a lei de causa e efeito assim, né? A isso. partir do momento que eu deixo de me comportar daquela forma equivocada, gerando aquela energia, né, mais densa, eu consigo amenizando Alterar, todos esses efeitos. Eu entendo a lei de causa e Isso. efeito assim. Eu acho que é isso que ela alterar o resultado, né? alterar o resultado, exatamente. É. Nesse exemplo da Maria de 100, em encarnação passada, eu matei 100 pessoas, né? Uhum. O que é falado para a gente, né? A Joana de Ângeles traz muito isso, o amor cobre uma multidão de pecados, Isso. né? Uhum. Então, assim, o que que falta, né? Desenvolver em cada um de nós. Se eu matei 100 pessoas,
eu estou com a ausência do amor, Amor. né? Vamos dizer que na encarnação presente eu adquiri esse amor, eu entrei em contato com esse amor, que todo mundo tem ele, né? Entrei em contato. Então, aí eu fundo, como o Divaldo fundou, uma instituição daquela que cuida lá de muito mais que 100 crianças, Uhum. né? Então, assim, eu estou de uma forma amorosa, reparando, né? Através do bem, né, reparando Uhum. aquele assassinato que eu fiz de 100 Uhum. pessoas. Uhum. Por quê? Porque o objetivo é eu entrar em contato, em sintonia com o amor, Isso. né? Então, se eu conseguir isso, né, agora o que me resta? Reparar aquele ato. Então, eu posso, né, fazer como o Divaldo fez, né, Uhum. fundar uma instituição, né, e acolher aquele tanto lá de criança, muito mais de cem, né, de 100 Uhum. de 100 pessoas, né, de 100 espíritos que eu, né, por hipótese, eu fiz mal, matei, né, na outra vida, sabe? Eu penso dessa forma. Penso não, eu estou baseado nos Nos próprios próprios ensinamentos, sentimentos. né? Uhum. Então, acho que é isso que ela, eu entendi que é isso que ela está dizendo. Nem se tratando de uma ação, né, do passado remoto, a disposição psicológica para a renovação do comportamento, né, ela vai É. influenciar nessa lei Lei de de causa causa. e efeito, né? Mais alguém? Pode passar, Maria. Aí aqui eu coloquei como solução, porque ela sempre traz uma dica, ela sempre traz, e eu achei que a solução esse sentimento de culpa, essa revisão do ressentimento e tudo mais, ela colocou essas práticas aqui, ó. Quando próximo esse passado, mediante as visualizações que possibilitam o encontro mental com o prejudicado, encarnado ou não, a apresentação do arrependimento e os propósitos de não repetir o incidente com sincero afeto são preciosos instrumentos para o equilíbrio. Então, aqui ela já apresenta quais são os instrumentos para o equilíbrio: o real arrependimento, né, com o propósito de não fazer mais, e visualizando ali o ato, mas já com a outra visão de consciência, né, tomando consciência. Aí ela coloca a técnica da visualização com o objetivo de recuperação deverá ser repetida com frequência, até o momento em que desapareça o fator conflitante, preponderando a autoconfiança em relação aos comportamentos para com o desafeto. Então, sempre retomar, né, de forma, como que eu posso dizer? Como se fosse de forma meditativa, né? Voltando àquele acontecimento e se refazendo daquele equívoco com total vontade e propósito de melhorar e não repetir mais esse fato, né? Buscando, então, se reconciliar com essa pessoa, mesmo que mentalmente, porque fala ali, ó, que, vamos ver aqui onde ela fala, ele encarnado ou não. Olha lá, ó, que possibilita o encontro mental com o prejudicado, sendo encarnado ou não, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa toma essa consciência, o outro já não está mais para você se desculpar. Então, aí ela traz essa questão da mentalização, né? Da visualização de todo o acontecimento e do objetivo sincero de mudança. E aqui eu coloquei a imagem novamente de uma, tô bem feminina, né, nesses slides, de uma moça, então ali com as mãos postas, né, em forma de prece, de meditação, de reflexão, né, de olhos fechados, como se ela estivesse refletindo sobre tudo isso que nós estamos falando. Querem acrescentar ou podemos passar?
Aí aqui, então, ela continua. O acontecido, ele não pode mais ser evitado, no entanto, ele deve ser considerado, dele se retirando os melhores resultados, sem gerar novos agentes prejudiciais. Houve lá o engano, o erro, tá? O que eu tiro de lição disso, né? Não vou mais errar dessa forma, né? Muitas vezes deseja-se retornar ao passado com a experiência do presente, na expectativa que se não cometeria os mesmos erros. Aí ela adverte, ó, isso talvez ocorresse, no entanto, é provável que se possuísse o conhecimento e não dispusesse das das reservas de forças morais, a pessoa não agiria corretamente, né? Então, assim, com certeza lá aconteceu, porque você não era a pessoa de hoje, como você falou aquela hora, né, Maria? A questão de como você está agora, do que você aprendeu de lá para cá. E aqui achei interessante que ela traz de novo a questão das forças morais. Lembra que na aula passada a Cris falou sobre isso, no conteúdo anterior? E aqui ela falou novamente, né? Talvez o indivíduo ele não tivesse essa reserva de força moral, não teria essa maturidade para fazer o que seria feito hoje, mas não tentar não repetir novamente, né? E ali ela traz então essa tentativa que às vezes é muito comum, né? A pessoa fala, se eu pudesse eu voltaria atrás, faria diferente. Mas por quê? Porque hoje você já tem um outro entendimento, já tem um crescimento aí, né? E tudo se renova, né? E as atitudes e o pensamento vão também se renovando, né? Aqui eu coloquei a imagem de uma pessoa já mais madura, né? Um senhor observando, assim, a natureza ou pensando, né? Em um local bem reservado, que eu achei que ficou adequado para esse momento, que talvez a pessoa queira voltar ao passado, ele fica ali ressentindo, voltando, né, seu pensamento para aquele momento, então ele está ali. Essa imagem é dessa pessoa que está ali em um espaço mais reservado, pensando, refletindo. Oi, Junguianos, eu lembrei do velho sábio, essa imagem. É mesmo. E eu adorei que tem borboletas. Muito bonito. O símbolo da transformação. É verdade. É o símbolo da transformação. Podemos passar? Eu só iria falar uma coisa ali. Pode falar. Volta a isso, na reserva moral, né? Uhum. O quanto a gente percebe isso em nós mesmos, mas também nos nossos clientes, né? Às vezes você faz uma devolutiva e fala, mas isso eu já sei. Ou seja, não é a parte lógica que é o problema. Eu tenho que integrar isso, ou seja, esse processo da integração, né, da sombra. Então, eu conheço do ponto de vista cognitivo, mas aquilo ainda não faz parte, né, dos meus sentimentos. Então, essa é a... E ali atrás, aproveitando que eu já comecei a falar, me veio a questão desse mergulho interior, dessa questão que a Joana traz da culpa, do ressentir e da dificuldade nossa de auto-perdão, né, que é o segundo slide que você trouxe. Uhum. E aí eu correlacionei aqui, como a Joana fez, com o bem e a ignorância, né, porque não existe o mal, ou existe a ignorância.
E a gente vai renovar aquilo que é prejuízo para nós e para o outro com o conhecimento, né? Mas principalmente com amor. E aí eu correlacionei o quê? Culpa, ressentir e dificuldade ao perdão com o que os espíritos trouxeram a Kardec. Que o espírito evolui. E ele evolui quando ele se arrepende, quando ele expia e quando ele repara. Então, e aí, normalmente a gente lê o livro pensando no erro do outro. Uhum. E quando a gente pensa no nosso erro, ainda é um erro externo. E aí, quando você trouxe a questão do auto-perdão, vem a reflexão do equívoco interno, de eu não me auto-perdoar, de eu não fazer esse mergulho íntimo, acolhedor, né? Gentil. Então, o como a todo momento a gente precisa desse frio e calor, dor e prazer, né? Ódio, raiva e perdão. Mas aí ela traz o convite mais mais sutil ainda, né? É interior. Então essa reflexão que me veio e eu queria compartilhar com vocês. Quantas vezes a gente lê, entende, mas usa isso de forma externa e não interna. Uhum. Uhum. Obrigada. Aí aqui eu grifei tudo, porque é tudo importante. O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. Todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando, quando negativo, a técnica de como não se deve agir em determinadas situações. Pois que, lição anotada, aprendizagem garantida. Essa frase, assim, deixei ela em destaque, porque é uma frase para a gente não esquecer, né? Depois que a gente passa por várias situações de aprendizagem, a gente não é aprendizagem já, você não pode mais, né, voltar a cometer esse mesmo erro. E ela diz lá, ó, que o essencial é o gesto do que se arrepende. Você já se arrependeu, você já aprendeu, então por que vai fazer de novo? Não, você já aprendeu. Tanto que a frase diz, lição anotada, né? Uma lição experienciada já. É aprendizagem garantida, né? Então eu quis colocar todos eles ali grifados e depois essa frase em destaque, por conta disso, nós vamos passando por várias situações de aprendizagem, vamos tomando nota, vamos experienciando até que a gente aprende, né? E aí, aqui ao lado, a imagem de alguém estudando ali, tomando nota mesmo, né? De experiências, de aprendizados, talvez, né? Mas essa frase, ela é bem impactante, eu achei. Eu estou lembrando aqui, Denilce, quando eu estava fazendo psicologia, acho que foi até aula de psicopatologia. Era um psiquiatra, né, que era professor, e ele falava da importância, eu achei interessante ela colocar isso, lição anotada. Ele falava da importância da anotação, assim, ó, no escrito, não no computador, não, no escrito mesmo à mão, sabe? Da importância disso para a questão. Aí ele explicou a parte cerebral, né, que eu não vou lembrar, sabe? Então, aí a Joana traz lição anotada, aprendizagem garantida.
Olha que interessante. Sim. Eu fiz o link agora aqui, sabe? Uhum. Pode passar, Maria. Aí aqui ela já está encerrando, né? Então ela vem dizendo: torna-se relevante a conquista da reforma íntima. Também é um instrumento, né? De forma que a conduta esteja orientada pela consciência, mantendo-se vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações. Esse comportamento tornar-se-á habitual, passando a integrar a personalidade que fruirá de harmonia pelo bom direcionamento aplicado à existência. Então, aqui ela já mostra, já fala, ó, que vai ser algo habitual, né? Nessa questão da reforma íntima, e vai passar a integrar a personalidade do indivíduo, porque já é um hábito, já é uma conduta da pessoa. Será uma forma de unificar o ego ao self, permitindo que o eu profundo, o espírito, comande o corpo, controle as reações e automatismos, heranças que são da agressividade animal, dos instintos primários ainda em predomínio, né? Vai se aprendendo a lidar com esses instintos, com essas reações de automatismos. O indivíduo vai trabalhando, treinando, digamos assim, né? Esse autocontrole. E aqui ao lado eu coloquei essa imagem que achei bem interessante, falando, né? Que é uma frase que a gente ouve bastante, mas que eu achei que veio a calhar aqui com esse parágrafo, que é a imagem de Jesus, né? Conduzindo uma criança. E essa criança não deixa de ser nós, né? E com a frase de que ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança ela se dá por autoconhecimento e reforma íntima, que é o que Joana nos propõe aqui, ó, que torna-se relevante a conquista da reforma íntima para uma conduta mais consciente, né? Algum comentário aqui? Lindíssimo slide. Eu Lindíssimo. também achei. Que bonito. Uhum. E aqui ela vem encerrando, ó. A marcha é longa e enriquecedora. Enriquecedora. Cada degrau conquistado aproxima o ser do patamar almejado, que o aguarda. Nós temos um, nós temos um objetivo que está nos aguardando, né? Uma meta. E essa marcha, ela não é rápida, ela é longa, mas ao mesmo tempo ela é enriquecedora. Essa palavra está enroscando. E aqui ao lado, eu também gostei dessa imagem, porque ela mostra várias pegadas ao longo de um caminho que está sendo iluminado, né? Nós estamos assim na nossa trajetória. Nós estamos caminhando, aprendendo, caminhando. Nós não sabemos lá a nossa meta, mas nós estamos aprendendo, fazendo essa marcha, como ela diz, né, para alcançar esse patamar aí que a gente deseja, inconscientemente ainda, né? Mas que esses passos, ó, eles vão sendo iluminados, onde a gente vai passando, a gente vai, eles o caminho vai se abrindo, digamos assim, né? É o que eu interpretei quando eu busquei essa imagem. E também porque ela já traz ali uma frase, ó, o que toca a alma indica o caminho. Então, quando nós estamos indo no caminho certo, a gente sente essa segurança, né? Essa firmeza no nosso caminhar, nos nossos passos. Querem acrescentar algo aí? Linda essa imagem. Uhum, achei também. Porque veja que a volta está nebuloso, não está nítida a imagem,
mas o caminho ele está iluminado, né? Uhum. E aqui, então, gratidão mais uma vez. Encerramos por aqui. A Denilson com as borboletas, né, Denilson? E Eu agora e veio as o girassol borboletas. também. Eu estou em constante transformação nessa Transforma. encarnação. E veio também o girassol, que legal. É, está Busca a sempre luz, né? buscando a luz. Muito bom, Denilce. Nós que agradecemos. Gratidão por você trazer o texto, foi maravilhoso. Eu E vou esse tema é começar muito já bom. falando por mim, assim, do que ficou para mim, né, da lição. Ela traz assim, né? O passado, é o que eu entendi, né? O passado ele pode ser um grande algoz, né? Nosso, Uhum. né? Os sícaros, né? Da nossa alma, né? Ele pode ser esse grande vilão, essa pessoa que nos pune, que nos machuca, né? Se a gente permanecer nesse estado de culpa, né? Se a gente permanecer nesse lugar, né, nós vamos sofrer muito e travar a nossa evolução, o nosso caminho, né? Mas quando a gente tem a coragem, né, de olhar para esse passado, para aquele erro, né, com amor, como ela diz, né, conseguindo se perdoar por aquilo que você conseguiu fazer lá, né? Aí esse passado ele pode se tornar uma lição aprendida, né? Ele pode, né, eu posso olhar para aquilo e falar assim, nossa, não, você colocar luz sobre aquilo, eu errei, né? Mas errei por quê? Onde é que estava a minha inabilidade? O que é que eu não consegui, né? O que que eu não consegui ali? E a partir dessa compreensão do que eu não consegui, eu saber que é essa lição que eu preciso fazer. É ali que eu tenho que trabalhar. Então, aquilo que eu não consegui é ali que eu tenho que me esforçar mais para dar conta, né, no caminhar. Então, quando você traz essa reflexão, né, do que eu posso fazer para frente, não ficar lá atrás no passado, né, mas o que que eu posso fazer de hoje para frente, né, a partir dessa nova compreensão. E aí você tem a chance de caminhar a partir desse erro, né, que você fez desse passado, né? Então, o passado se torna uma lição e não uma punição, né? Eu Uhum. entendi isso, que é a mensagem que ela traz para nós nessa lição. E o que que ficou para mim? Eu vou fazer uma pergunta para vocês antes. Ah, Qual que é o remédio para a culpa? o auto-perdão, não é? Pode, perdão. Eu peguei acho que no primeiro slide. Acho que foi no primeiro ou no segundo slide. O remédio para a culpa é fazer o bem. Isso que ficou para mim. Sim, Uhum. também. E aí eu vou pegar o gancho da Edna, né? Aí eu falo assim, quando eu chego na doutrina espírita, eu quero levar a mensagem, até aceito, né, o convite para falar sobre a doutrina filosófica, né, que nós estamos aqui para evoluir. E aí eu falo assim, tá, mas era muito bom eu usar a lógica, né, para passar para os outros. Para os outros é muito bom. Mas quando você vê 28 anos depois, eu estou olhando para dentro, né? Então, ou seja, essa maturidade, esse amadurecimento desse ego, né? Esse diálogo entre a nossa essência divina, que é o self, e o ego, né? Esse ego ficar maduro, não ficar uma criança birrenta, todas as vezes que o self quer assumir, né, o controle, já dizia a doutora Leliane, né? A criança é bem mimada, né? O ego é meio birrento quando ele né, tá imaturo. E o quanto é importante, né? Eu até fiz a minha colaboração aqui no grupo, né? Essa similaridade, então, igual, ó,
a Denilson, né? Enroscou aqui, Denilson. Entre dois caminhos espirituais apresentados por Kardec e por Joana sobre a transformação da alma, né? Que no Céu e Inferno ele explica que o espírito progride, né? Através de 3 etapas, né? Que é o arrependimento, a expiação, a reparação. E o arrependimento desperta essa consciência. E a expiação, o sofrimento, ele reeduca pela experiência, né? E a reparação consolida a mudança. E a Joana aqui na obra, né, ela traz o ser consciente, né, essa questão que aborda o nosso passado, né, a importância do nosso passado, essa dinâmica no olhar psicológico da alma. Ela descreve os 3 tiranos internos, a culpa, né, esse ressentimento, essa dificuldade de auto-perdão. E essa culpa nos aprisiona. O ressentimento prolonga a dor. E a falta de auto-perdão nos impede o renascimento interior. Mas quando a gente consegue compreender esses trabalhos, né, e esses 3 elementos se transformam num instrumento de libertação, de crescimento. Então, assim, tanto Kardec quanto Joana mostram essa evolução espiritual que nasce do enfrentamento honesto do passado. E como é difícil ser honesto conosco mesmo, né? Porque é fácil, como eu disse, ser honesto. Eu vou ser honesto, eu vou pegar a doutrina, né, filosófica, científica e religiosa e vou passar para os outros, mas eu não vou viver ela. Porque eu ainda não sou honesto, eu não dou conta, meu ego não amadureceu, o meu pensamento, né, psicológico não amadureceu ainda. Então, essa responsabilidade pelos próprios atos, ela demora um pouco, né? Então, acho que é aí que entra o auto-perdão, de reconhecer que eu estou em processo. Como dizia um professor, ele andava com a placa: desculpe o transtorno, estamos em reforma contínua. Aí ele fez assim: vocês já imaginaram você indo para o trabalho com essa plaquinha na frente? E aí, né, Já vai pedindo, já vai pedindo desculpa antes de cometer o erro, né? Pelos que já cometeu, pelos que ainda vai cometer, né? E a gente transforma os próprios atos, né? Isso a gente vai transformar esse sofrimento em aprendizado, né? E ambos convergem, né, para uma mesma verdade. Ou seja, ninguém está condenado ao que foi. Nós estamos sempre, né, convidados ao que podemos nos tornar. Excelente. Obrigado. Muito bom, Deus. Então, eu tenho refletido bastante sobre a dificuldade, né, que nós temos, que as pessoas que a gente atende têm, né, de integrar, né, aquilo que não gosta em si, né? As pessoas falam assim: eu quero mudar, e eu não consigo, né? Tenho conhecimento e não consigo, né? E me veio aqui uma coisa que Joana falou nesse estudo, e que eu ouvi num podcast essa semana também. É assim, é que a gente quer mudar como se aquilo que aconteceu não fosse da gente, quando na verdade a gente a gente só cresce porque já alcançou a compreensão disso e conseguiu entender que isso faz parte da gente. Ou seja, a gente não consegue construir em nós algo destruindo o que existe. A gente só consegue fazer um processo de atualização. É sobre aquilo que a gente aprende. É atualizando aquela experiência, é vivendo uma forma diferente aquela experiência em que a gente entendeu que foi um erro,
que a gente consegue atualizar a própria compreensão sobre nós mesmos. Parece um pouco confuso isso agora, até eu falando isso parece um pouco confuso, mas de alguma maneira o meu ser entendeu isso em mim, né? E que, às vezes, como Jung fala, a sombra, ela é uma face nossa. E a gente consegue integrar a sombra quando a gente coloca um pouco de luz sobre ela, quando a gente consegue fazer uma compreensão da dinâmica dela em nós. Então, ficou para mim essa reflexão. Obrigada, Denilce, pela sua apresentação tão amorosa e tão cuidadosa, né? Isso. Obrigada pela oportunidade. Para mim, o que ficou é o quanto é importante o autoconhecimento na nossa vida, né? E nós partilhar isso, né? Com, na medida do possível, com aqueles que querem escutar, que já conseguem escutar, né? Seja como for. O quanto é libertador, né, para nós, né? Nos conhecer, mergulhar um pouco dentro de nós, né? Dar uma olhada nesse passado que às vezes a gente nem consegue assim entender, né? Quanto que a gente teve a capacidade às vezes de cometer equívocos e sem pensar nas consequências, né? Do que aquilo poderia ter causado de mal para alguém, né? E aí, quando a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, trabalhando essa nossa transformação, o quanto que isso é libertador, ele, a gente vai canalizando, né, outros sentimentos para dentro de nós, né? Dessas questões que a Joana traz, da gente poder reconhecer o erro, ver que não foi a melhor escolha, aí começar a fazer novas opções, começar a rever, né, o nosso caminhar, a nossa, nossas experiências, modificar hábitos, modificar sentimentos. Então, é muito gratificante, né, o autoconhecimento. É muito gratificante e é muito libertador para todos nós, né? Para mim, o que ficou foi isso. Não percam o terceiro item. Nós vamos falar disso. Que Muito bom, bom. né? Que bom. É Graças a fundamental, Deus. Marina. É fundamental Ma- mesmo. Maravilhoso, né? Muito bom, Maravilhoso. meninos. Gratidão, Denilce, mais uma vez, pelo trabalho. E vamos convidar mais pessoas para vir nos juntar a essa elaboração do texto, né? Porque quando a gente trabalha no texto é muito bacana, como que a gente aprende muito mais, como que Sim, é é outra verdade. compreensão, né? Que a gente faz na hora que a gente está preparando Amplia, o né? texto para apresentar, né? É totalmente diferente de você simplesmente fazer uma leitura, ou, né, uma reflexão até Sim. mais profunda. A gente descobre umas entranças assim no texto, umas coisas que a gente, né, não compreenderia só fazendo uma simples leitura, né? É Sim. verdade, E o Marina. tanto que também a colaboração de todos, né, na hora que faz os comentários, também amplia, né, todo esse conhecimento. É muito bom. Gratidão a todos. Gratidão Amém. aos que estão aqui, os que vão nos ver depois, né?
E Sim, quem quiser somar o nosso time, estamos aqui todas as quartas-feiras, né? isso aí. Ok, meninos? Todos Ok. Ok. satisfeitos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu Denilson, só quero agradecer mais uma vez. eu vou interromper aqui a gravação, que eu tinha esquecido de interromper. Ah, A Olga falou uma palavra tão apropriada para falar da apresentação da Denilce. hum, A gente sente, né? A gente sente que é uma apresentação amorosa, viu, amor. Denilce? Uhum. Obrigada. É, até me Agora aqui, emocionei agora de falar. é, que bom, obrigada. Eu gostei bastante de fazer esse conteúdo também. Aliás, né, todo o material de Joana é muito bom. Muito Viu, bem. Murilo? Você falou que você fala do Kardec, né? Que 28 anos, não sei o quê. Olha, o que eu E ainda demorei está para poder. gravando, né? Tô Tá gravando. gravando? Vamos encerrar? Tá. Eu vou encerrar a Não, gravação só então, tá? na Um hora grande da abraço a oração. todos.